Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser BBAS. Vamos falar sobre Banco do Brasil. Vou dar um destaque aqui para o seu indicador preço-lucro, preço sobre valor patrimonial. Então a gente vai falar de valuation. Vai também comentar rapidamente aqui que o Itaú e também o Banco do Brasil foram os dois principais bancos desse ano, principalmente do primeiro ao terceiro tri. Temos ainda o quarto tri para ser computado. Essa notícia, inclusive, é papo aqui do Mitchell Diniz e da Lara Risério, créditos pessoal da Infomoney, especificamente para esses dois repórteres aqui, jornalistas, onde eles dizem na temporada de balanço, primeiro ao terceiro tri 2022, Banco do Brasil e Itaú são destaques. E no ano eles são destaques, com um destaque de primeira posição Banco do Brasil e logo na sequência Itaú. Tá? Foram destaques positivos em temporada marcada por uma piora na qualidade de crédito. Então sim, o crédito ficou mais caro, Selic subiu, sem dúvida nenhuma, mas a carteira de crédito desses bancos conseguiu crescer. Qual é o principal ponto já para 2023, que a gente começou a enxergar, ou pelo menos a receber notícias lá em junho, julho, pré-PEC dos benefícios? A devolução das casas, o cancelamento das compras, cancelamento de crédito imobiliário. Isso é o início de um problema, uma desaceleração de crédito para os bancos. Não foi sentida ainda no terceiro tri. Na minha opinião, não foi sentida também porque o fiscal está expansionista, os novos auxílios, o governo ajudando a economia também com a PEC dos benefícios, mas isso deve ser cobrado em algum momento. A carteira de crédito dos bancos, pessoal, teve uma expansão bem grande, tá, de 2020 para cá, devido a todo o Estado ali gerando bastante benefício e também cortando impostos, aquela coisa toda. E aí mesmo com os juros altos, os bancos ainda não sentiram essa diminuição da carteira de crédito. Mas isso deve acontecer em algum momento em 2023. Eu achava que iria acontecer já, no terceiro tri. E talvez o Bradesco, o Santander estejam os mais fragilizados, o Banrisul também. Agora, esses dois grandes bancos fizeram os melhores, foram os mais eficientes. Então aqui, qualitativamente falando, são os dois destaques deste ano. Agora, em maneira estrutural para o setor financeiro, ano que vem a gente tende a ter uma disputa bem grande com o Estado. Então deve voltar BNDES, deve voltar crédito subsidiado. Tá? Então tem essa parte que os últimos 4 anos praticamente não teve, foi inexistente. Então deve ter também o Estado, o governo, competindo com esses grandes bancos em linhas de crédito subsidiadas. Então a gente vai tentar olhar para a carteira de crédito e talvez ter ali um enxugamento do crescimento. E assim, a qualidade vai ser fator determinante. Então, me parece que a gente voltou aqui à época do Peter Lynch, né? Onde fazer stock picking é o que vai realmente tirar você da rentabilidade medíocre, porque vai ser muito difícil. Tá? Os mercados, não só no Brasil, mas no mundo, não digo nos próximos 6 meses, porque a gente tem ainda um resquício bem forte de toda a política cumulativa e expansionista da última década. Mas, segundo o semestre de 2023, pessoal, a gente deve olhar muito para o micro, e não digo esquecer, a não ser que tenha uma guerra ou continue a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que tem aí a parte mais conectada com macro, com geopolítica, mas as coisas se acalmando, tá? Nós devemos olhar muito para o micro, para aquela empresa, para aquele mercado, para aquele segmento, como que a empresa está conseguindo sobreviver em um mundo de juros altos, ou pelo menos juros reais, coisa que nos últimos 10 anos, 12 anos, né, nós não temos. No mundo, aqui no Brasil, vivenciamos um pouquinho em 2015, 2016, mas o mundo não vivencia há 12 anos. Então é um cenário um pouco mais, estou falando aqui de uma maneira mais abrangente, para também falar dos bancos, que olha, a gente deve ter uma diminuição, mas eles são resilientes, principalmente no Brasil. Lembra que acabei de falar aqui do micro? O setor financeiro, falando do Brasil, o micro aqui é muito bom para o acionista, porque tem 4 grandes bancos, não tem 300, 20, 30, como nos países desenvolvidos. Então aqui eles são mais resilientes. Tá? Vejam que mesmo com a piora do crédito, a carteira de crédito dos bancões cresceram. Tá? Mesmo com a alta de juros, a gente está falando do maior juros real do mundo, pessoal. E mesmo assim a carteira de crédito cresceu. Eu coloquei aqui um ponto, o Estado, né, as PECs, o fiscal expansionista ajuda? Sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida nenhuma. Teve empréstimo até em cima do Auxílio Brasil. Então não tenham dúvidas que sim, ajuda. Quando se tirar ou quando se modificar uma política ou outra, a gente deve ter ali
um decréscimo. É isso que eu estou comentando com vocês. Agora, o que já começa a rondar, e não era o meu cenário base pós-PEC dos benefícios para o terceiro TRI, quando a gente aprovou a PEC dos benefícios, eu olhei para aquele fiscal expansionista e falei, poxa, a inadimplência vai passar para 2023. E venho falando para vocês, o dinheiro está caro, mas tem gente procurando. Olha, essa primeira parte aqui, ó, carteiras de crédito dos bancões cresceram, apesar dos juros altos, beleza, deu credibilidade para mim. O dinheiro está caro, mas tem gente que quer, porque cresceu a carteira de crédito, mesmo com juros altos. Porém, já existe rebote de quem financiou, tá? Pós-fixado, por exemplo, com taxa flutuante em 2020, financiou a 3%, 4% ao ano, porque a taxa Selic caiu para 2%, a 5% no ano. E agora está vendo a 15%, está vendo a 14%. Então a dívida desse cara ficou muito mais alta. Por isso a gente já começou a ver nas dívidas longas o cancelamento. Tá? A gente, quando isso começar a rebater em dívidas curtas de varejistas, por isso que o Lula, eu acho que também o próprio Bolsonaro, mas o Ciro enfatizou muito isso na corrida eleitoral, né? de negociar a dívida, com as varejistas principalmente aqui. Tá? São as dívidas de cartão de crédito de pessoa física, que por hora está conseguindo manter a inadimplência baixa, ou pelo menos estável, não subindo muito, por causa dos auxílios. Tá? Se esses auxílios diminuírem, não é o caso do Bolsa Família agora, né? Não é o caso, mas e se em determinado momento a gente não conseguir ter nem com o Bolsa Família a manutenção dos pagamentos mínimos aí dessas dívidas feitas. Por quê? Porque essas dívidas, os carnezinho da Magalu, né, são flutuantes, né, com taxas flutuantes. Então, quanto mais caro fica os juros longos, principalmente o DI ali que o mercado olha, quanto mais abre o DI, né, mais ele sobe, mais caro fica esse carnezinho. Tá? Então é importante segmentar as dívidas. Ano que vem é um cenário um pouco mais complexo aí em termos de crescimento de carteira de crédito, na minha opinião, porque tem essa disputa com o Estado agora. Pelo menos a gente imagina que vem aí um BNDES mais forte. Mas, por outro lado, o lucro financeiro deve ser estupendo, porque eu acho que as condições macroeconômicas vão ficar estáveis, inflação e juros. Inflação e juros ficando estável, pessoal, sem corte de juros aqui, também sem deflação ou inflação, mês a mês, bem ali, parelho, tete a tete, os bancos voltam a ter lucro financeiro exuberante. Tá? E eles vão por eliminação. As pessoas vão olhar, os grandes investidores vão olhar para a Bolsa, B3, e vão falar assim, putz, todo mundo sofre ali com determinada política ou com um crescimento econômico menor, como todos estamos projetando para 2023. Mas os bancos continuam lucrando, então vamos para os bancos. Então acho que depois desse boom de commodities, 2020 a 2022 na Bolsa e também no mercado, caso se acalme tanto a economia americana, que já está demonstrando fraqueza, ou indícios de fraqueza, commodities já estão lateralizando, esses itens macroeconômicos se acalmando, pessoal, é banco que é o principal setor. Ainda é banco. Já foi esse ano, agora após a eleição está dando uma bagunçada, mas esse ano é o melhor setor. Ano que vem tende a repetir a dose. Tá? Essa é a minha opinião. Bom, passando para vocês aqui um pouquinho sobre dividendos, só para vocês terem noção, né, por pés no chão, né, esse ano aqui uma exuberância total para o Banco do Brasil, R$ 3,39 líquido. Né? Mas a média a gente pode perceber que você pode colocar aí no piso 1,50, períodos de crise baixou ali para 80 e 67 centavos, tá? Então 2016 principalmente, 2017 rebote, mas depois a gente percebeu que foi dos 1,26 para cima, e se a gente pegar aqui o último, o governo Dilma, né? Governo petista, que nós vamos ter agora a partir do ano que vem, olha, o Banco do Brasil pagou ali uma média de 1,46, tá? A 2,26. Tá? 1,46 a 2,26. Então, assim, vai continuar sendo um grandíssimo pagador de dividendos, principalmente BBAS. Tá? Mas na questão dos preços, que eu acho que deve caranguejar por um tempo, certo? E aí a gente vai olhar aqui no gráfico já já. Então, se eu fosse fazer um preço teto e um dividendo projetado do BBAS, eu colocaria ali entre 1,80 a 2,20. Tá? Vamos por 1,80, 6%. Dá R$30. Hoje o banco está sendo negociado a R$35. Tá? Se você for para 2,20, 6%, R$36. Hoje o banco está negociado a 35. Então ele tende a entrar em desconto ainda mais, pessoal.
Eu não vou muito pelos dividendos para se encontrar ali um desconto, eu vou pelo indicador aqui técnico, preço-lucro, não é técnico, é fundamentalista de valuation, né? Indicador preço-lucro. Aqui eu mostro para vocês como o mercado, apesar aí, eleição, legal, tomou pancada, né? Era de se entender, tudo bem, mas o indicador preço-lucro já colocava ali uma certa resistência. Tá? Quando o BBAS passou ali, pessoal, de 8,5 a 10 vezes lucro, esse é um gráfico do PL diário, ali, que modifica dia a dia de acordo com o fechamento da ação, bateu ali 10 vezes lucro, sentiu pancada, óbvio que teve um evento, eleição, bacana, vou respeitar, mas a partir dos 8,5 aqui a 10 vezes lucro, é o momento que o banco tende, tá, a ter um pouquinho de realização. Qual foi o problema aqui? Que o lucro veio muito forte. Tá? O lucro veio muito forte, então ajudou também a parte do denominador aí, preço-lucro, os dois ajudaram para o PL enxugar. Tá? O lucro veio mais acima do esperado e o preço caiu. Então isso o PL, pessoal, não digo que deve retornar aqui às bases de 2018, greve dos caminhoneiros, e 2020 também aqui a Covid. Então vejam que parou dois eventos diferentes, mas fizeram com que o valuation parasse no 4,7. Então é o super desconto para o próximo ano, caso o preço-lucro venha a 5 vezes, 4 vezes. Impeachment, quanto que estava? 1,7. Aqui é muito difícil de voltar, mas o 4,7 é super factível. Tá? E o Banco do Brasil ficar aqui os próximos 2 anos nessa congestão, entre 5 a 10 vezes lucro. É esse o meu cenário base. Tá? Até que a gente tenha ali, novamente, um ciclo interessante de crescimento com baixa inflação. Preço sobre valor patrimonial, pessoal, esse foi ano passado, e é por isso que eu comentava com vocês que tanto o Bradesco, Itaú e o Banco do Brasil, o Banrisul, todos os bancos eram o sector picking do ano, junto com utilidade pública, 2021 para 2022. Tá? O desconto era grande, as condições macro eram menos desfavoráveis para esse cara, com a alta da Selic, tá? E para o setor de energia elétrica e utilidade pública, a alta da inflação. Então a gente, quando somos vamos dizer assim, privilegiados e podemos aplicar, nós ganhamos com as variações macroeconômicas. Na economia real é ruim, na gôndola ou no empréstimo fica tudo mais caro, inflação e juros mais altos. Mas na bolsa nós temos como ganhar, seja com títulos públicos, com renda fixa ou com ações em setores específicos. Aí eu falei utilidade pública e também bancos financeiros. Eu acredito que os bancos ainda devem continuar com um bom cenário, porque a Selic deve estabilizar. Agora a inflação já está menor do que o ano passado. Então, a utilidade pública para mim chegou num topo. É mais a tendência é mais de pullback, de realização de lucros, como eu falei para vocês, principalmente quem é membro do canal. Bancos já não. Bancos podem surpreender, podem renovar máximas, tá? No curto prazo. A utilidade pública eu acho que vai demorar um pouco mais, certo? Então o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil está em 0,66, segundo aqui o investidor 10, a média de 1. Então tá em desconto já pelo preço-valor patrimonial, pessoal. Eu olharia mais para o preço-lucro. É mais assertivo aqui o indicador preço-lucro. Finalizo nos preços, pessoal, onde eu acho que é o destino, né? E vinha comentando com vocês no pré e pós-eleição. O destino, caso o Bolsonaro tivesse sido eleito, pró-mercado, o destino era 47,19, 55. É destino ainda, só não no curtíssimo prazo. Tá? Só não no curtíssimo prazo. Agora, Lula eleito, eu falava para vocês que essa região da bolinha cinza de baixo. Tá? 33,24, 32,87, 31,77, 31,5. Tá? Podendo aqui no estresse até o começo do ano, não sei se o mercado vai estressar para os bancos, 28,19, 25,73. Tá? Aqui, pessoal, o preço-lucro vai para a base da Covid lá. Dos 4,7. Por quê? Porque o lucro cresceu. Então ele não precisa voltar ao preço da cotação da pandemia. Ele vai ficar mais alto. 25,73, 28,19, principalmente 28,19, é aqueles 5 vezes lucro de acordo com o TRI que foi publicado. Beleza, pessoal? Então são ali 3 regiões, 47,19, 55 para quem está super otimista, 32, 24, 32,87, 33, 24, 32,87, 31,77, 31,05 é o destino agora para essa queda. Tá? E se a gente estressar, tiver mais notícias anti-mercado, por exemplo, tá? 28,19 é o principal, talvez 25,73, mas principalmente 28,19. Beleza? É isso, pessoal. Fechando aqui o vídeo para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.